Pente fino do INSS corta praticamente metade dos benefícios analisados. Até agora foram avaliados 238 mil auxílios, dos quais 133 mil foram cancelados. Com isso, o governo deve economizar até o fim do ano cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais. O número, porém, pode aumentar, já que o pente fino continua e até 800 mil auxílios devem ser reavaliados ainda em 2024. A Previdência Social calcula que a economia, com o cancelamento de benefícios irregulares, pode chegar a quase 3 bilhões de reais. A operação tem como um dos objetivos reduzir o rombo do INSS e das contas públicas como um todo, já que o governo tem sido pressionado para cortar despesas e conseguir fazer com que os gastos caibam no orçamento, preferencialmente sem criar mais impostos. Para não depender apenas da perícia presencial e acelerar o pente fino, a Previdência tem usado a tecnologia. O sistema Ateste Med usa recursos de inteligência artificial que analisam a letra do médico e a tinta da caneta da assinatura, por exemplo, para identificar possíveis fraudes. E até se um mesmo profissional de saúde concedeu atestados em cidades diferentes, ao mesmo tempo, os beneficiários do INSS devem manter o cadastro atualizado para caso o órgão suspeite de alguma irregularidade e precise entrar em contato. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A Subsecretaria de Políticas Inclusivas do Governo do Estado do Rio de Janeiro deu início ao projeto Abrace a Diferença Capacita, para a capacitação de servidores estaduais no atendimento a pessoas com deficiência. No início do mês, a ação foi voltada para os profissionais do Detran e da Fundação Leão 13. Poucos dias depois, o programa chegou à Academia Estadual de Polícia Silvio Terra, a Cadepol, com o treinamento de 88 policiais. A iniciativa é uma das ações que integram o Pacto Estadual para a Inclusão das Pessoas com Deficiência. O pacto visa assegurar um atendimento inclusivo e de qualidade para pessoas com deficiência e os familiares deles. Com o Abrace a Diferença Capacita, os servidores são capacitados a se comunicar de forma acessível com o público a fim de reconhecer e realizar interação social adequada com os diferentes perfis e diversidades. A subsecretária de Políticas Inclusivas, Bianca Pacheco, ressaltou que a iniciativa promove a igualdade de acesso aos serviços públicos, ao conscientizar sobre critérios de inclusão e acessibilidade atitudinal. Ela destacou ainda que essas medidas são essenciais para combater práticas capacitistas, garantir direitos e deveres, consolidando um compromisso sólido com a inclusão. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. No dia 6 de setembro, o Ministério Público Federal, MPF, entrou com ação civil contra 37 ex-agentes do Estado envolvidos na execução de Carlos Marighella. O líder da Aliança Libertadora Nacional, ALN, foi morto a tiros em 4 de novembro de 1969, durante emboscada em São Paulo realizada pelo Departamento de Ordem Pública e Social, DOPS. A ação procura punir os ex-agentes na esfera civil. Entre as punições previstas estão perda de aposentadorias, restituição de gasto do Estado brasileiro com indenizações à família de Marighella e danos morais coletivos. Em caso de réus falecidos, as punições recaem sobre os herdeiros. Alguns dos ex-agentes desta ação já figuram como acusados em outras ações do MPF, de maio e agosto, por prisão ilegal, tortura, morte e desaparecimento forçado de 34 militantes contra a ditadura. O Estado de São Paulo e a União também são réus na ação. Para eles, a compensação seria a realização de ato público de desagravo a Marighella, além da inclusão de informações sobre o caso em espaços de memória adequados. Além de ex-agentes do DOPS, a ação acusa um ex-membro do Instituto Médico Legal, IML, por omissões em laudo necroscópico.
Essa alteração foi feita para confirmar a versão falaciosa dos agentes da repressão de que Marighella foi morto por ter resistido à prisão. A farsa não se sustenta ao observar sinais defensivos no corpo que atestam a execução. As medidas judiciais são possíveis de ocorrer 55 anos depois da morte de Marighella porque se trata de crimes contra a humanidade. Nesses casos, a legislação não prevê anistia ou prescrição. Da Rádio 2, Edu Fernandes. Em decisão do juiz Diego Câmara, da 17ª Vara Federal do Distrito Federal, o governo Lula foi condenado a pagar R$15 mil de indenização por danos morais ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michele. O caso envolve o suposto sumiço de imóveis do Palácio da Alvorada. Os objetos foram localizados depois. A Advocacia Geral da União avisou que vai recorrer. No início do mandato, em janeiro de 2023, o governo Lula informou que 83 móveis haviam desaparecido. Na ocasião, a defesa de Bolsonaro informou que as mobílias do acervo estavam em um depósito federal. O juiz considerou que ficou comprovado que os bens estavam sob a guarda da União durante todo o tempo e que houve dano à imagem e à reputação ao casal Bolsonaro. O magistrado considerou que as declarações feitas por Lula tinham ido além do direito da crítica, associando seu adversário a um suposto desvio de imóveis do Palácio Presidencial. Nos primeiros dias de governo, Lula se acomodou em hotel sob a justificativa de que as residências oficiais estavam em mau estado de conservação. Quando se mudou ao Palácio da Alvorada, Lula decidiu comprar novos móveis, a um custo superior a R$196 mil. Da Rádio 2, Daiane Cardoso. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Acabar com o desperdício de comida não resolve o problema da fome no mundo, mas pode contribuir para aliviar essa situação por meio da redistribuição de alimentos e de sistemas alimentares mais sustentáveis. É o que avalia Maria Siqueira, diretora de Políticas Públicas e Projetos do Pacto contra a Fome. Ela afirma que, na verdade, a convivência entre a fome e o desperdício e as perdas é uma incoerência e que há relação entre os alimentos que são jogados fora e a insegurança alimentar. Maria Siqueira explica o porquê. Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma capacidade de produção e ao mesmo tempo uma produtividade que inclusive gera desperdício, a gente tem aí uma convivência entre a escassez e uma abundância e um desperdício. Hoje, o desperdício de alimentos ele é um problema que também agrava a insegurança alimentar, ao passo que ele contribui, por exemplo, na formação dos preços e também no nível de quantidade de alimentos que podem ser acessados por uma população. A diretora do Pacto contra a Fome revela que o desperdício e as perdas têm impacto direto na economia. Hoje, para você ter uma ideia, 24 bilhões de toneladas de solo são degradados por conta de mudanças climáticas e más práticas agrícolas, que inclusive o desperdício é parte disso. E também a gente vê uma questão, inclusive, de desenvolvimento econômico. Além de toda a parte ambiental que esse desperdício pode gerar, ele já contribuiu em reduzir até 8% do PIB dos países em desenvolvimento, segundo dados da FAO de 2019. Maria Siqueira lembra que todos nós podemos contribuir para evitar o desperdício e diz que essas dicas estão num guia que acaba de ser lançado pelo Pacto contra a Fome. E ele traz uma série de dicas contra o desperdício no ambiente doméstico, que vão desde como você planeja suas compras, até como você organiza os seus alimentos na geladeira e também no momento do preparo nas refeições. O guia Lugar de Comida é no Prato pode ser consultado no site pactocontrafome.org. Da Rádio 2, Fabiola Altran.
A Subsecretaria de Políticas Inclusivas do Governo do Estado do Rio de Janeiro deu início ao projeto Abrace a Diferença Capacita, para a capacitação de servidores estaduais no atendimento a pessoas com deficiência. No início do mês, a ação foi voltada para os profissionais do Detran e da Fundação Leão 13. Poucos dias depois, o programa chegou à Academia Estadual de Polícia Silvio Terra, a Cadepol, com o treinamento de 88 policiais. A iniciativa é uma das ações que integram o Pacto Estadual para a Inclusão das Pessoas com Deficiência. O pacto visa assegurar um atendimento inclusivo e de qualidade para pessoas com deficiência e os familiares deles. Com o Abrace a Diferença Capacita, os servidores são capacitados a se comunicar de forma acessível com o público a fim de reconhecer e realizar interação social adequada com os diferentes perfis e diversidades. A subsecretária de Políticas Inclusivas, Bianca Pacheco, ressaltou que a iniciativa promove a igualdade de acesso aos serviços públicos, ao conscientizar sobre critérios de inclusão e acessibilidade atitudinal. Ela destacou ainda que essas medidas são essenciais para combater práticas capacitistas, garantir direitos e deveres, consolidando um compromisso sólido com a inclusão. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Pela primeira vez no ano, o custo de vida do brasileiro diminui. Em agosto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, apurado pelo IBGE e considerado a inflação oficial do país, ficou negativo em 0,02%. Com isso, o custo de vida acumula um aumento de 4,24% nos últimos 12 meses. Sem esquecer que a meta do governo é que a inflação neste ano não ultrapasse 4,5%. O gerente do IBGE, André Almeida, explica que os alimentos, que na média ficaram 0,44% mais baratos, foram fundamentais para o resultado de agosto. Os produtos alimentícios caíram pelo segundo mês consecutivo, influenciados pela alimentação para consumo no domicílio. Em agosto, os preços da batata inglesa, do tomate e também da cebola continuaram em queda por conta de uma maior oferta desses produtos. A banana prata, por sua vez, teve uma menor disponibilidade no mercado e, por isso, o preço subiu. Altas também foram registradas nos preços do mamão e do café moído. André Almeida destaca ainda a redução da conta de luz, que em agosto teve bandeira verde. No grupo habitação, destaca-se a queda de 2,77% da energia elétrica residencial, por conta do retorno da bandeira tarifária verde, em que não há cobrança adicional nas contas de luz. Além disso, foram aplicadas reduções tarifárias em algumas áreas de abrangência da pesquisa. Vale lembrar, porém, que em setembro entrou em vigor a bandeira vermelha nível 2, portanto, a mais cara, que fará a conta de luz do brasileiro subir. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia. O Setembro Amarelo foi instituído para marcar o mês de conscientização da realidade do suicídio. Isso ocorre porque 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A questão é urgente no Brasil em relação aos jovens, pois a prevalência de suicídio nessa parcela da população cresceu 6% entre 2011 e 2022. Já as notificações de autolesão entre 10 e 24 anos de idade cresceram 29%. As taxas estão acima do observado na população geral. Os números são de um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, da Bahia, em parceria com pesquisadores da Universidade de Harvard. Uma pesquisa europeia com 800 adolescentes de 4 países demonstrou que os 50
50% dos pais não reconhecem nos filhos o isolamento extremo e comportamento suicida. Por isso, é necessária a conscientização acerca do tema, com atenção para as motivações e sinais que podem levar ao suicídio. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, 97% dos suicidas têm algum transtorno mental, muitas vezes sem diagnóstico. Os males mais comumente associados ao suicídio são ansiedade, depressão, esquizofrenia e transtorno bipolar. Portanto, procurar ajuda médica é essencial. Além disso, ser vítima de bullying quase triplica a chance de suicídio. Entre os sinais que merecem a atenção dos pais estão automutilação, comentários pessimistas, mudança no sono ou apetite e queda no rendimento escolar. Da Rádio 2, Edu Fernandes. A Voipé suspendeu temporariamente os voos diários para alguns destinos pelo país, incluindo o trajeto que sai do município de Cascavel, no Paraná. A suspensão vale até o dia 26 de outubro, quando os trechos para a próxima temporada serão replanejados. O anúncio acontece após o acidente com a aeronave da companhia aérea que matou 62 pessoas, há um mês. O avião havia decolado de Cascavel com destino a Guarulhos, em São Paulo. Em relatório preliminar, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, apontou a formação severa de gelo durante o percurso, o que pode ter provocado uma inclinação abrupta e involuntária do avião. Alguns destinos da companhia já haviam deixado de operar desde a data do acidente. A Voipé suspendeu os voos para Fortaleza, Confins, Porto Seguro, Salvador, Natal, Mossoró, São José do Rio Preto e Rio Verde. Com uma aeronave a menos, a empresa afirma que houve a necessidade de readequação de sua malha aérea. Da Rádio 2, Daiane Cardoso. O governador do Rio, Cláudio Castro, entregou com a secretária de Estado de Saúde, Cláudia Mello, as obras de modernização do Instituto Estadual de Cardiologia, Aloysio de Castro, no Humaitá. Com investimentos de cerca de R$8 milhões, a unidade ganhou um centro de implante de válvulas para ampliar o tratamento de idosos a partir dos 75 anos, que sofrem de uma doença, podemos informar assim, cardíaca, grave conhecida como estenose aórtica. Além disso, foram inaugurados 28 leitos de enfermaria e o setor de hemodinâmica ganhou o terceiro angiógrafo digital. Aparelho para exames de angioplastia, cateterismo, entre outros. Com esse novo equipamento foi zerada a fila para exames de cateterismo e angioplastia no estado. O Centro de Implante de Válvulas vai ajudar idosos a partir de 75 anos a ganharem mais qualidade de vida. A estenose aórtica é uma doença grave que resulta do próprio envelhecimento do corpo humano pela deposição excessiva de cálcio. A técnica realizada na unidade é menos invasiva e consiste no implante da válvula aórtica em pacientes desta faixa etária com contraindicação de cirurgia torácica aberta. O novo centro tem 5 leitos e vai ampliar a capacidade da unidade de 15 intervenções por ano para 50. O Instituto é pioneiro na realização de procedimentos de hemodinâmica que são fundamentais para o diagnóstico de doenças do coração. Ao localizar uma obstrução arterial por meio de cateterismo, por exemplo, é possível realizar rapidamente o procedimento mais adequado. A agilidade entre o diagnóstico e o início do tratamento, muitas vezes, é um fator fundamental para a sobrevivência do paciente. Com a chegada do terceiro aparelho de angiografia digital, que realiza exames de alta definição, a unidade vai ampliar a capacidade de realização de exames de 2.100 para, no mínimo, 3.000 mensais. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. A menos de um mês das eleições municipais, cidadão que ainda não o fez deve atualizar o aplicativo e-Título. O alerta é do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O órgão recomenda que as pessoas que forem atualizar ou baixar o aplicativo não deixem para os últimos dias antes da votação. Quando o risco de haver congestionamentos no sistema é maior, desde o dia 1º deste mês, o aplicativo passou a contar com melhorias na identificação por biometria e na consulta ao local de votação, por exemplo. Elas, porém, dependem da atualização pelo usuário, que pode ser feita com poucos cliques no celular pelas lojas virtuais Google Play e Apple Store. Sem esquecer que para votar é preciso apenas apresentar no dia da eleição um documento oficial com foto e nada mais.
Porém, o aplicativo permite acesso à versão digital do título de eleitor e a informações como o local de votação. No caso de quem por algum motivo não puder votar, o sistema também permite justificar a ausência. No dia 6 de outubro, eleitores de mais de 5.000 cidades brasileiras vão às urnas para eleger novos prefeitos e vereadores. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907.